5 grandes aprendizados que eu tive com Bert Hellinger e com as constelações sistêmicas e familiares que mudaram a minha vida e que podem mudar a sua vida também. Hoje eu vou falar desses 5 aprendizados e eu quero deixar o último de uma forma muito especial para você. Eu tenho certeza que nesse último você vai refletir muito sobre o que você vem fazendo hoje, como você vem fazendo hoje e o que você pode fazer. O primeiro deles que eu quero trazer para você é o seguinte: talvez você esteja numa fase, ou já tenha passado por essa fase, onde você olha para a sua vida e diz assim: é muito tarde, já não dá para fazer absolutamente nada, que pena, eu devia ter começado esse projeto antes, eu deixei o tempo passar e eu não terminei, eu queria ter estudado, queria ter feito uma faculdade e não fiz, eu queria ter sido pai e não fui, eu queria ter sido mãe e não fui, queria ter tido um relacionamento melhor e não tive. Ele nos mostrou de uma forma prática que essa questão do tempo é muito mais uma limitação do que um limite. Ele começa o seu trabalho, eu já tenho mais de 50 anos, mas ele começou o seu trabalho. Ele começou esse trabalho que alcança tantas pessoas, milhões de pessoas no mundo. Ele começou isso após os seus 50 anos de idade. Foi depois dos 50 anos que ele deu início ao trabalho das constelações. E ele alcançou milhões, bilhões de pessoas, impactou bilhões de pessoas e tem impactado bilhões de pessoas ao redor do mundo. E se você assiste esse vídeo agora, é sinal de que em algum momento você tomou contato com a ideia, com a visão, com essa postura visionária que o Bert Hellinger teve e todos esses conceitos que ele conseguiu unir de forma tão rica e nos deixar como um grande legado. Então não existe essa questão de tempo. Tempo é mais uma limitação do que qualquer outra coisa. Os limites são ambientais, os limites são sociais, mas a limitação é algo que vive dentro da gente. E ele é esse grande exemplo de que a gente pode começar quando a gente quiser, que a gente tem condições de começar quando a gente quiser. O segundo grande aprendizado que eu tive com ele, e olha, presta atenção porque lá no final eu quero te trazer esse que, como eu disse, vai talvez assim mudar a sua forma de olhar para o mundo e criar condições para você deixar também o seu legado. Mas o segundo grande que ele me deixou foi sobre coragem e ação. Se você é um leitor, se você é um estudioso do Bert Hellinger como eu sou, você já deve ter visto isso. Coragem é uma das palavras que mais se apresentam dentro de todo o seu trabalho. Coragem para tomar os passos, coragem para seguir em frente, coragem para viver, coragem para se expor, a coragem para fazer algo. E a coragem vem sempre acompanhada de uma palavra dentro do trabalho dele, que é humildade. Ele sempre fala de coragem, humildade. Sabe, e humildade eu já falei aqui nos meus vídeos e eu falo para todas as pessoas que humildade não é porque você é simples, que você é um coitado, nada, absolutamente. A palavra humildade tem a sua raiz em humus, e na verdade humildade quer dizer que a terra nos iguala. E ele nos mostrou na prática o quanto a terra nos iguala. Mas tem um ponto específico da coragem que eu acho que é importante trazer. Primeiro, lembrar que coragem é um metassentimento. E quando a gente entra em contato com os metasentimentos, a gente pode transformar a nossa vida e transformar a vida das pessoas que estão ao nosso lado. E quando ele fala de coragem, tem uma frase dele dentro do livro Constelações Familiares, onde ele diz o seguinte: é melhor encarar diretamente as situações antes do que encarar o medo, né? Aquilo tudo que nos causa medo, a gente tem que olhar para aquilo. E tem uma questão nesse ponto, quando ele fala de coragem, que eu também quero te relembrar agora, né? A coragem de se expor. Esse talvez seja um dos movimentos mais belos que a constelação nos traz. Os representantes têm coragem de se expor. Eles entram ali e têm coragem de trabalhar por outras pessoas. Eles se desprendem de todos aqueles preconceitos, de todas aquelas ideias pré-concebidas, de filosofias de vida, e entram ali e vão trabalhar para aquelas pessoas. E o constelador, quando está ali, ele se coloca tem que se colocar, não tem jeito, tem que se colocar com uma coragem imensa, com essa coragem de se expor. Então, todos ali se expõem dentro de uma constelação. A pessoa que traz o seu tema se expõe, os representantes se expõem, o constelador se expõe. Então, dentro das constelações, nós vivemos essa coragem de uma forma intensa.
e de uma forma vibrante, como esse grande meta-sentimento que nos leva para frente, que nos leva para o mais, como ele sempre falou. Então, se eu aprendi algo dentro das constelações, foi que eu posso me expor, colocar as minhas ideias, falar para as pessoas daquilo que eu penso e me expor às críticas também. Porque é muito interessante que muitas pessoas vão te criticar nessa vida. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: as pessoas vão te amar pelo que você é. Pelo mesmo motivo, elas vão te odiar. E outras pessoas sequer olharão para você. Serão indiferentes a você. Então lembre-se que essa coragem é que impulsiona o mundo, é que move o mundo e que nos dá, de alguma maneira, as condições para que a gente tome nossos pais, nossa vida, nosso destino, a nossa vida como ela é. Então esse segundo grande aprendizado, o primeiro que não existe um tempo para começar, o segundo me fala de coragem e ação. E o terceiro, ele me demonstrou na prática algo que eu já havia visto na teoria Gestalt. Na Gestalt a gente já olha para isso, mas dentro da teoria geral dos sistemas a gente olha também. Tanto von Bertalanffy quanto todos os demais estudiosos da Gestalt, eles falam exatamente sobre uma frase, sobre um tema que é a mais pura realidade, que o todo é maior que a soma de suas partes. Quando nós falamos de sistemas, nós estamos falando exatamente disso. O todo é muito maior do que a soma das partes. Nós, juntos, somos muito maior do que a soma de nós mesmos. O próprio sistema nos diz isso. O sistema diz que o que é um sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependentes, em sinergia, ou seja, somando a sua energia na busca de um objetivo comum. E ele nos mostrou isso na prática, ele nos mostra através do seu trabalho, porque na medida em que ele foi colocando suas ideias, então na medida em que ele deu início a tudo, na medida que ele teve coragem, que ele se põe, que ele traz ação para algo, ele começa a escrever os seus livros, ele começa a falar das suas coisas e a gente vai para a prática. Então eu sou extremamente pragmático, lembre-se, eu venho da área de exatas e quando eu me deparo com as constelações eu digo, não há como não abraçar uma abordagem como essa, porque ela é uma abordagem teórico-científica, uma abordagem maravilhosa que nos mostra inúmeros caminhos e nada disso seria possível se cada parte desse sistema maior não estivesse trabalhando para isso. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Quando eu chego aqui para você e coloco esse vídeo, ele fez a parte dele escrevendo e aí nós temos inúmeros consteladores que estão na rede. A gente vai ver inúmeros aqui. Tem inúmeros que, como eu, trabalham dentro das redes sociais para levar essa informação, só com o objetivo de que essa informação possa alcançar o maior número de pessoas. E na medida em que a gente faz isso, a gente vai somando e vai ficando cada vez maior. Então, tá ali, eu aprendi com ele que o todo é maior que a soma das partes e sempre vai ser. O quarto grande aprendizado que eu tive com ele, tomar com respeito, ou seja, o que significa respeito para mim? Eu sempre digo isso para as pessoas. Eu tenho uma definição de respeito que me ajuda muito, que pode ajudar muito outras pessoas. Respeito é quando você dá o devido valor, a devida atenção a algo. Respeitar alguém é dar o devido valor, a devida atenção. É dar o seu lugar, é entender que ele tem um lugar dentro de um sistema, que por menor que ele seja, ele tem o seu lugar e a sua importância é exatamente igual à importância de todos. Eu aprendi essas coisas na prática, entende? Acho que dentro de um sistema não se mede tamanho, não se mede absolutamente nada. Lógico que a gente tem ordem e hierarquia, todas aquelas leis funcionam, mas em termos de importância, todos nós somos exatamente iguais, todos nós temos uma importância enorme dentro do sistema. E isso ele nos comprovou na prática, e que a gente deve respeitar o lugar de cada um como é. Então, eu tomo isso com um respeito enorme. Tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele colocou, eu vou tomando isso como alguém que bebe de uma fonte inesgotável de conhecimento. Uma fonte de conhecimento que talvez a gente fique anos aí estudando, anos discutindo sobre um pequeno parágrafo, e a gente vai conseguir tirar desse pequeno parágrafo inúmeros outros pensamentos, inúmeros outros movimentos que causarão ações que a gente nem imagina, ações que talvez possam auxiliar as pessoas, a trazer para as pessoas possibilidades de mudança que a gente nunca imaginou. Mas tomar com esse respeito leva tempo, é um processo.
Então todo processo leva tempo. Ele também nos mostra isso, que todo processo leva um tempo. As pessoas muitas vezes vêm para as constelações porque não estão conseguindo alcançar os objetivos na sua vida. E elas entendem que talvez elas não estejam tomando algumas coisas de verdade, não estejam tomando seus pais, não estejam tomando seu destino, não estejam tomando a sua força, não estejam tomando sabedoria de uma maneira adequada. Então ele me mostra que nós podemos tomar, que leva um tempo, mas que a gente pode tomar e a gente pode fazer isso com todo respeito. Esse é o quarto grande aprendizado que eu tenho, porque ele tomou tudo aquilo que falaram para ele, tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da sua vida, tudo aquilo que ele buscou em termos de experiência, toda a experiência que ele teve lá enquanto ele era um padre, tudo aquilo que ele pegou lá, tudo aquilo que pegou da filosofia, tudo aquilo que ele pegou de todas as outras abordagens que ele pegou, que a gente tanto fala dentro do canal, ele tomou com respeito enorme e aplicou isso na vida com respeito enorme. Então, ele é um exemplo. Então, a gente vive esse exemplo e a gente sabe que quando a gente tem uma grande referência, a gente pode fazer exatamente igual essa grande referência fez e talvez construir muito mais, criar muito mais condições. E agora eu quero ir para o quinto. E antes de ir para o quinto, quero te lembrar, lembra de assinar o canal, clica no sininho para você receber as novas atualizações, mas compartilha, porque isso que eu vou te dizer agora muda a minha vida, muda a vida de muitas pessoas e pode mudar a sua também. E é talvez um dos parágrafos mais bonitos que ele deixa dentro dos seus escritos. Está no livro. Eu sempre falo dos livros, porque eu tenho que olhar para a fonte. Eu sempre olho para a fonte e leio o que a fonte, aquela fonte deixou. E falo, bom, está aqui, vamos ler isso daqui e vamos nos aprofundar. É um parágrafo pequeno que está no livro, O Amor do Espírito. E você vai encontrar lá onde ele fala da continuidade. O que é dar continuidade? Como é que você se torna imortal? Algumas pessoas falam, Bert Hellinger fala sobre reencarnação. Não, ele fala sobre continuidade. Ele fala sobre essa imortalidade, sobre essa permanência nossa neste planeta, mesmo depois que a gente for, através do legado que a gente vai deixar. E tem uma pequena parte de um texto que ele coloca no Amor do Espírito, onde ele fala, coloque a sua casa em ordem. Isso talvez seja um grande aprendizado para a gente. E o que significa colocar a sua casa em ordem? Significa você deixar as coisas tão bem ajustadas, tão bem definidas, cada coisa no seu lugar, cada coisa limpa, tudo ajustado, de maneira que você possa partir sem que alguém espere algo de você. E ele nos mostra isso exatamente nessa grande partida dele, onde ele deixa as coisas todas ali. E ele diz, vocês podem estudar, fiquem à vontade, pega isso e vai trabalhar com isso. Ele deixou a casa em ordem. Ele deixa a sua casa em ordem. Quando ele faz uma transição, em vida ele fez essa transição. Ele se desprende e diz para todos aqueles que estudam as constelações, segue aí, vai fazendo algo, trabalha com isso aí, que vai ser bom. E a gente vai pegando aqueles conteúdos, aqueles conceitos, e a gente vai, aos poucos, a gente vai trabalhando em cima deles. Aos poucos, a gente vai se desprendendo também daquilo e aprendendo a viver nessa grande casa, dessa casa que para muitos é uma casa nova, mas que para a gente já é uma casa onde a gente já conhece os elementos, né? Então isso significa que depois que você se vá, que outros possam aproveitar essa casa, que possam habitá-la, que possam usufruir daquilo que você deixou. Então, você também pode deixar um legado, você também pode deixar algo para a sua vida, para a sua família, para a vida dos outros que virão depois. Então ele nos mostra isso. Então esses foram 5 grandes aprendizados que eu tive com ele, que nunca é tarde para a gente começar. Coragem e ação caminham de mãos dadas, mas coragem anda par a par, par e passo, com humildade, que é um grande metassentimento, que o todo é maior que a soma das partes, que nós podemos tomar com respeito e que nós podemos ao mesmo tempo colocar nossa casa em ordem. Eu espero que esse vídeo te alcance, eu espero que ele possa tocá-la, e eu espero que você possa compartilhar, comentar, colocar o que você aprendeu e como você está levando para frente todos esses conhecimentos e todos esses aprendizados. Então deixa aí o seu comentário, compartilha, leva isso para outras pessoas. E eu vou deixar 2 playlists para você, como sempre, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço
E Beth, esteja você onde estiver, obrigado, eu honro você, honro todos aqueles que vieram antes de você e todos aqueles que virão depois com esse trabalho. Muito obrigado, esteja você onde estiver. Eu não sei o que as pessoas pensam de onde você pode estar, mas você sempre estará aqui em meu coração. Obrigado.